Por que um dia especial? Hoje nós vamos ter a oportunidade de participar da última ceia do ano de 2020. Talvez quando começamos o ano de 2020, não estaria no nosso cronograma tudo isso que vivemos. Talvez não imaginávamos que íamos enfrentar e passar por todas essas adversidades, mas como o louvor, que foi o louvor chave, foi o louvor tema da campanha 12 dias de clamor, foi o sobrevivi. Tenho certeza que nós chegamos até esse dia de hoje com essa certeza e com essa garantia que nós estamos sobrevivendo com a graça do nosso Deus, que tem nos sustentado, tem nos protegido, tem nos livrado de todos os males que têm vindo contra nós. Lá na oração sacerdotal, Jesus disse que não nos tirasse do mundo, Jesus pedindo para Deus, mas que nos livrasse do mal. Então eu tenho certeza, é isso que Deus tem feito conosco, nos livrado de todo o mal. Então hoje nós estamos aqui para agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele vai fazer. Hoje talvez para alguns já tomou várias ceias, mas para outros também será a primeira ceia, da sua vida. O Emerson e Yasmin, o Diego também vai poder tomar a sua primeira ceia. Então será um dia muito especial, nós acreditamos assim. Fique de pé, vamos ler um texto da palavra de Deus, que se encontra no livro de Mateus 28. E os cultos de Santa Ceia são sempre cultos diferentes, onde Deus opera, onde Deus age de uma maneira diferente. Quero dizer para você que você serve a um Deus vivo. Quero dizer para você que você adora a um Deus que morreu, mas a um Deus que ressuscitou, e Ele está aqui nesta tarde. Mateus 28, versículo 1 diz assim: no findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como de um relâmpago, e a sua veste era alva como a neve. E os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Deus diz para você esta tarde: não temais. E ele continua dizendo: Ele não está aqui, porque Ele ressuscitou, como tinha dito. Aqui a gente vê o que Deus fala, Ele cumpre. Ele disse que iria morrer, mas Ele também disse que ressuscitaria, e isso aconteceu. Vinde ver aonde ele jazia, está vazio. E o anjo continua dizendo: ide, pois, depressa, e dizei a seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vós para Galiléias, e ali o vereis. E como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, um misto de medo, de assusto, de pavor, mas também a alegria estava dentro do coração delas. Elas correram a anunciar aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve. E elas, aproximando-se, abraçaram e aos pés o adoraram. Então Jesus disse: não temais, ide, avisai aos meus irmãos que se dirijam a Galiléia, e lá me verão. Então hoje eu quero dizer para você que Jesus morreu, mas que Jesus ressuscitou, e Ele está aqui. E eu quero que você tenha a mesma atitude dessas mulheres: se prostre diante dEle e reconheça que Ele é Deus, que Ele é Senhor, e o adore, porque Ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Deus,
bendito e poderoso, eterno, a Ti a honra, a Ti a glória, a Ti o louvor, ó Pai. Estamos aqui nesta tarde, reunidos em Teu nome, para Te dizer, ó Senhor, que só Tu és Deus, que só Tu és Senhor, não há outro Deus além de Ti. Tu és um Deus vivo, Tu és um Deus que morreu, mas que também Tu és um Deus que ressuscitou ao terceiro dia. Graças Te damos, Senhor, e queremos Te dizer que Tu és bem-vindo nesta casa, que Tu és o convidado mais nobre, que Tu és o convidado mais ilustre, que a Tua presença é a melhor presença que poderíamos aguardar nesta tarde. Eu quero Te pedir, fique à vontade entre nós, fique à vontade entre nós, pois nós desejamos a Ti, Senhor, nós anseiamos por Ti, assim como uma corça anseia pelas águas, nós suspiramos e desejamos o Senhor, ó Pai. Declaramos a Tua grandeza, que Tu és lindo, que Tu és maravilhoso, Senhor. Receba todos os louvores, ó Senhor, todas as vozes sejam dirigidas a Ti nesta tarde. Que, ó Deus, o nosso louvor possa ultrapassar esse teto e possa chegar até a sala do trono, diante de Ti, Senhor, como um cheiro suave. Tudo é para Ti, Senhor. Nós graças Te damos em nome de Jesus. Amém. Aplauda ao Senhor. Para que entre o Rei. Para que entre o Rei, Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei, Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei, Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei, Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei, Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei, Jesus, o Rei da glória. Então me leve
Para que entre o Rei. Para que entre o Rei, Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei, Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei, Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei, Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei, Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração para que entre o Rei, Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração. O que é que os anjos vêm, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos vêm, que o fazem cantar santo? O que é que os anjos vêm, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos vêm, que os fazem cantar santo? Santo, Santo, Deus poderoso, Santo, 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 Deus poderoso, Santo, Santo, Deus poderoso. Vamos dizer santo, Santo. Santo, 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 Deus poderoso. Você pode adorar o Senhor por um minuto? Shekaranarababa. Glória, 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 glória. Vamos adorar o Senhor, vamos. E a tua face, a tua face, queremos ver tua presença, queremos ver a tua face, queremos ver tua presença. Queremos ver, então vem,
amado, vem. Então vem, amado, vem. E então vem, amado, vem. E então vem, amado, vem. Vou declarar a tua face, a tua face. Queremos ver tua presença. Queremos ter a tua face. Queremos ver tua presença. Queremos ver e então vem, amado. Vamos chamar o amado essa tarde. Então vem, amado, vem. E então vem, amado, vem. E então vem, amado, vem. E vem e beija-me com sua glória. Vem e beija-me com sua glória. Vem e beija-me com tua glória. Vem e beija-me com sua glória. Deixa teu rio fluir, deixa teu vento soprar, deixa teu fogo queimar até me consumir. Deixa teu rio fluir, deixa teu vento soprar, deixa teu fogo queimar até me consumir. Até me consumir. Oh, oh. De dentro pra fora, vem queimar em mim. De dentro pra fora, até me consumir. De dentro pra fora, vem queimar em mim. De dentro pra fora, até me consumir. De dentro pra fora, vem queimar em mim. De dentro pra fora, até me consumir. De dentro pra fora. Oh, oh, de dentro pra fora, até me consumir. De dentro pra fora, tem queimar. De dentro pra fora, até me consumir. Oh, oh, oh. Xenararababash. Ele está presente.
Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do seu amor. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do seu amor. Como eu amo seu nome, tens um nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome, como eu amo seu nome, tens um nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do seu amor. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do seu amor. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do seu amor. Como eu amo seu nome, tens um nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome, Como eu amo seu nome, tens um nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Qual é o som, qual é o som, quando Deus desce na terra? Qual é o som, qual é o som? Qual é o som, qual é o som, quando Deus desce na terra? Qual é o som? Eu pedi que você levanta a sua mão essa tarde. Vamos levantando as suas mãos, vamos. Vamos encher esse local de adoração. Vamos romper o céu de bronze aqui essa tarde. O Mestre ressuscitou. Você que está aí, comece a adorar o Senhor. Vamos levantar um altar de adoração ao Senhor. Oh, chama babacarana. Ô Senhor, pedimos fogo, Jesus. Pedimos fogo, Jesus. Queimando. Pode entrar, a casa é sua e vem queimado daqui. Pode entrar, Jesus, a casa é sua, tu és bem-vindo. Pode entrar, Jesus, a casa é sua e vem queimando em mim. E que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão, que ruja o leão. a terra estremeça
com seus pés, faz a terra tremer com seus pés, faz a terra tremer. rasga o céu se desce. Aleluia. Vamos adorar a igreja. Pode entrar, Jesus, a casa é tua. Oh, oh, oh. Pode entrar, Jesus. Vamos convidar Jesus para entrar aqui agora. Estou preparado pela vinda de Jesus aqui. Oh, 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 oh. Levantamos o teu nome, levantamos e aguardamos e apressamos o dia da sua volta. E aguardamos e apressamos o dia da sua volta. Aleluia! As palmas louvam ao Senhor, amém? Graças a Deus, aleluia! Como é bom louvar ao nosso Deus. Você pode se assentar por um instante? O Senhor é muito lindo, amados. Eu só gostaria de ressaltar que no domingo passado nós fizemos um apelo e graças a Deus e pela fidelidade do seu povo, que as contas da semana foram todas pagas. Porque Jesus é bom e vocês são fiéis. Aleluia. Graças a Deus. Abram a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 4. Eu vou ler do 1 até o 7. Glória a Deus. Esse texto nos fala a respeito da seriedade das ofertas, que é um culto que ministramos ao Senhor. Nós louvamos ao nosso Deus com as nossas palavras, com a nossa voz, com o nosso corpo, quando louvamos, quando cantamos, quando dançamos, quando entoamos instrumentos. Nós louvamos ao Senhor com a nossa vida, com aquilo que somos, com aquilo que temos. E um momento que Deus considera importante é quando nós ofertamos os nossos bens materiais, quando somos fiéis nos dízimos também. O texto fala assim: e conheceu Adão e Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim, e disse: alcancei do Senhor um homem. E deu à luz mais a seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura.
E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. E o Senhor disse a Caim: por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o teu desejo, mas sobre ele deves dominar. Em poucas palavras, eu posso entender desse texto é o seguinte: muitas pessoas vêm e entregam as suas ofertas. Assim como nós vimos nos dias de Jesus, o Senhor se sentava ao lado do gasofilácio e observava aqueles que traziam as ofertas. E nós vimos também Jesus proferir comentários a respeito das ofertas que eram depositadas ali. O que nós vemos é que o que importa não é a quantidade de dinheiro que você oferta a Deus, mas aquilo que está no seu coração no momento da oferta. Você pode estar entregando ao Senhor uma oferta de R$1 milhão, mas se no teu coração tem pecado, se no teu coração tem ira, se no teu coração você está revoltado com aquela oferta, se você está revoltado com o seu irmão ou com aquilo que é feito da oferta, ou seja lá o que for, qual seja o seu pecado, você desperdiçou o seu dinheiro. A sua oferta não vai ser aceita pelo Senhor. O dinheiro materialmente vai ser depositado e vai ser utilizado, mas diante do Senhor, o pecado está em você e a oferta não serviu para nada em termos espirituais. Por outro lado, da mesma forma, se você entregar 2 moedinhas, como alguns usam como exemplo, Jesus elogiou as 2 moedinhas da viúva pobre, e você pegar lá uma esmola, 2 moedinhas, sabendo que você pode dar muito mais, a intenção do seu coração, se você pensa que Deus e que a obra dele precisa de esmola, você também está com pecado no seu coração. Porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Deus é o dono do ouro e da prata, ele não precisa de esmolas. Então, com isso eu quero dizer para você que não é a quantidade do dinheiro que faz com que a sua oferta seja aceita ao Senhor. É a intenção do seu coração. Se você deposita a sua oferta sem perdoar o seu irmão, com ira no seu coração, ou com um pecado não confessado, é melhor você, a palavra ensina, você ir se corrigir para então vir ofertar. Agora, se você, lavado e remido no sangue do Cordeiro, confessa os seus pecados, lavou as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, já perdoou todos os seus devedores e tem os seus pecados perdoados, e você entende que a oferta é uma oportunidade de você contribuir com o reino de Deus, de você agradecer a Deus pelas bênçãos que Ele tem te dado, para você declarar ao Senhor o amor que você tem dito a Ele com palavras, aí com certeza a sua oferta será recebida e ela será uma semente que vai frutificar a 100 vezes por 1. Por isso, peça ao Espírito Santo que sonde o teu coração nesta hora. Peça a Ele perdão pelos seus pecados. E libere nesta hora o perdão para aqueles que têm te ofendido. E então você vem diante do altar. No caso, as salvas estão passando.
tá? E eu peço aos obreiros que passem com muito vagarosidade, com muita calma, porque o povo quer ofertar. E às vezes é o tempo e não dá tempo. Então vamos bem devagar, sem vergonha de estar, porque a gente não está pedindo dinheiro para vocês. Quem quer, quem ama, que dá com alegria, vai ter a oferta para entregar. Amém? E se você trouxe o seu dízimo, você vem aqui à frente, que os obreiros vão orar, os pastores vão orar por você. Amém? Eu gostaria que todos se colocassem de pé. Porque é muito mais importante do que a quantidade da sua oferta é a disposição do seu coração. Oferte em primeiro lugar o seu coração, a sua vida, porque desta forma os teus bens materiais também são ofertados ao Senhor. Grande Deus maravilhoso, eis aqui a tua igreja, e eu tenho certeza que o teu Espírito Santo já tem falado nos corações. Muito obrigada pela fidelidade do teu povo. Eu peço que o Senhor venha colocar nos corações de cada um, Senhor meu Deus, a disposição de ofertar, de declarar a Ti, Senhor meu Deus, o seu amor com presentes, com ofertas materiais, além das ofertas de louvor e adoração que já tem entregue. Recebe, Senhor, o louvor da tua igreja, recebe os dízimos e as ofertas. Aceite, Senhor, o coração deste ofertante, o coração desse dizimista fiel, porque eu tenho certeza que o Senhor vai cumprir as suas promessas e vai derramar uma bênção tal que dela advenha a maior abastança. Recebe, Senhor, a gratidão do teu povo e abençoe aqueles que vão administrar os recursos aqui depositados, para que tudo seja de acordo com a tua vontade. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Você pode ofertar, amém? Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em suas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim. Mas ressuscitou, digno é o Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor,
coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Eleva minhas mãos, elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, Mas ressuscitou. elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Com toda a força eleva minhas mãos, elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Aleluia. Graças a Deus. A igreja pode se assentar? Aleluia. Ontem foi dia de jantar de casais. Eu já estou vendo um casal aqui que teve, a irmã ali. Quem teve? Vocês? Quem? Muito bem. Não vou perguntar se tem testemunho para contar, não, porque fica feio. Mas alguém gostaria de... Quer compartilhar, irmã? Não, o momento do jantar. Do jantar. Macarrão do apóstolo. Gente, você não pode perder o próximo, tá? Quem está sem namorado, começa a orar forte. Entendeu? Começa a orar forte. Para no próximo jantar de casais já estar acompanhado.
Quem está noivo, ora mais forte ainda, para estar casado no próximo, né? Que é bênção, né? Foi bênção? Então, que a equipe, né, que organizou está de parabéns, né? O nosso apóstolo foi o chefe, o masterchef. Quem nunca experimentou os quitutes do apóstolo, perdeu mais esta oportunidade. Porque não é porque é meu marido, não. Eu não vou nem falar, os homens falam assim, né? Eu fiquei gordo depois que eu casei, né? Então, eu não vou falar isso não, porque levou uns anos para eu começar a engordar, mas é o meu marido que cozinha lá em casa, ele é que é a bênção lá. Entendeu? Porque se for depender de mim, fica todo mundo magrinho. Que não dá, né? A gente passa a vez. Gostaria de estar chamando o pastor Fábio, que vai ministrar a palavra essa noite. Glória a Deus. Paz a todos, amém? Melhora esse microfone para mim, Diego, por gentileza. Quantos estão alegres com Jesus, diga glória a Deus. Quantos aí estão certos da vitória, digam glória a Deus. Quem está triste, fala glória a Deus. Quase que eu peguei gente aí. Aleluia. Amado, sem mais delongas, abra a tua Bíblia, por gentileza, no Evangelho de Lucas, capítulo de número 15. Evangelho de Lucas, capítulo de número 15. Uma mensagem bem breve, texto conhecidíssimo da palavra do Senhor. No versículo de número 8 até o 10. À medida com que você for encontrando, se coloque de pé no seu lugar, por gentileza. Melhora o retorno para mim mais um pouquinho, Diego. Glória a Deus, som. Ei. Aleluia. Glória a Deus, som. Ei. Todos me ouvem? Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor. Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até achar. E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que a alegria diante dos anjos e de Deus por um pecador que se arrepende. Pai, temos lido a sua palavra, que tu venha, Senhor, falar poderosamente ao nosso, Senhor, coração, que eu não venha falar, Senhor, nessa tarde nada de mim, mas que eu flua aqui, Senhor, como um canal, Senhor, como um rio desobstruído, e que a tua palavra possa penetrar, Senhor, de encontro aos corações, no nome de Jesus, amém. Senta no teu lugar, por gentileza. Glória a Deus. Amados, nós estamos diante um texto conhecidíssimo da palavra do Senhor. Nós vamos ver que os evangelhos, acerca do livro de Mateus, acerca do livro de Marcos, Lucas, João, nós vamos ver ali muitos feitos acerca de Jesus. Nós vamos ouvir esses homens falando acerca de acontecimentos. E o livro de Lucas muito me chama a atenção, porque nós vamos ver aqui que ele fala, aqui Jesus fala, esse texto que ora acabamos de ler aqui, Jesus, ele fala sobre a parábola da dracma perdida. A parábola, ela é uma história baseada em cima de um acontecimento que foi real. A parábola é baseada em cima de histórias assim. E aqui a gente vai ver uma trilogia. Aqui nós vamos ver, dentre o versículo de número 8, até o versículo de número
32, Jesus falando aqui sobre 3 parábolas, do versículo 1 de Lucas 15 até o 31. Nós vamos ver Jesus aqui falando de 3 parábolas. A primeira, a parábola da ovelha perdida. A segunda, a parábola da dracma. E a terceira, a parábola do filho pródigo. Mas o que eu quero falar aqui nessa tarde? O que me chama a atenção aqui nessa tarde é essa mulher. O que me chama a atenção aqui, amados, é o que ela fez diante uma situação que talvez aos olhos de muito, talvez seja simples, mas ela perde uma dracma. Essa moça, ela perde uma dracma. Ah, mas pastor, eu canso de perder moeda no carro. Ah, pastor, eu canso de perder moeda lá em casa. Mas nós não estamos falando aqui de valores. Nós não estamos falando aqui de valor monetário. Não estamos falando aqui disso. Nós estamos falando de algo que vai muito além disso. Eu gostaria que você pudesse entrar nessa história comigo. Eu gostaria que você não desviasse a tua atenção. Preste bem atenção, porque eu vou ser bem breve. Segundo o costume daquela época, uma mulher, quando ela era pedida em casamento, quando era feito o pedido, ali essa mulher recebia uma tiara, com 10 dracmas aproximadamente. E durante esse período de um ano, o marido ele saía para que pudesse preparar uma casa, para que ele pudesse, quando ele fosse casar, tivesse tudo em perfeita ordem. Com casa, quem casa quer? Casa. Então, aquele moço, ele presenteia aquela moça com essa tiara, com dracmas, e sai em uma longa jornada. Só que, em meio ao percurso disso tudo, o noivo estava atrás de recurso, o noivo estava em uma jornada. Mas no meio de todo esse trajeto, essa moça, ela perde uma das dracmas. E naquela época, quando uma pessoa ela perdia uma das dracmas, ela não estaria, se o noivo chegasse, ela não estaria pronta para poder casar. Ela não poderia casar porque ela foi negligente. Ela perdeu a dracma. Então ela nunca mais casaria com aquele rapaz, devido a isso. Então por isso que falamos, não estamos falando de valores. Nós estamos falando aqui de algo que vai muito além disso. E aqui eu já quero falar sobre 3 coisas que me chamam a atenção. A primeira coisa, aquela moça, ela acende a candeia, primeira. A segunda, ela varre a casa. E a terceira, ela busca com diligência até encontrar. O que é você ser diligente? Diligência quer dizer você ter um cuidado ativo. Isso é diligência. Diligência é quando você protege. Aqui quem é mãe, né? Sabe como é que funciona dentro de casa. E criança gosta de coisa perigosa. Então a mãe ela é diligente, porque ela tem um cuidado ativo. Olha menina, calma aí, sai daí. Ei, ó, calma, não bota o negócio na tomada, sai daí. Não vai, ó, foi lá para a cozinha, vai lá atrás dela. Não é assim que fica dentro de casa? Isso é um cuidado ativo, é ser diligente.
Mas a primeira coisa que me chama a atenção é que ela acendeu a candeia. Repita comigo, candeia. Amados, hoje, muitos de nós precisamos acender a candeia que se apagou. Porque no escuro você não consegue achar absolutamente nada. No escuro você não consegue ter exatidão de onde você vai encontrar algo. O que eu quero dizer, amado, devido às circunstâncias, devido talvez a alguns problemas, talvez algumas dificuldades, talvez alguns que estão aqui nessa noite, entraram aqui com a candeia apagada. Calma aí, pastor, você está dizendo que... Sim. Não seja hipócrita em dizer que... Talvez você está aqui hoje, mas... Só Jesus, amado. Só Deus sabe que você passou por todo esse ano, né, que veio. A gente sempre, né, sai naquela expectativa, nesse ano de 2000 e tal vai ser diferente. Eu sinto coisa boa aí, tem coisa boa chegando. Tem gente que cai para dentro da lentilha. Tal de sopa de lentilha que é, meu Deus do céu. E talvez, eu não sei, quem aqui gosta de ver filme faz assim com a mão? Isso. Quem já viu um filme de comédia que se chama Roderick, Um Dia de Cão? Quem já viu esse filme? É um garoto, amado, que tudo dá errado para ele. Ele tem uma expectativa que tudo vai ficar bom, que tudo vai melhorar, mas ele só leva pedrada. Ele só leva pedrada da vida. Nada funciona com ele, nada dá certo. Talvez você entrou aqui igual Roderick, com a candeia apagada. Talvez esse ano você tentou alguns projetos, tentou alguma coisa, mas isso foi te frustrando, até que você deixou a candeia se apagar. Mas o que a gente precisa para manter a candeia acesa? Repita comigo, azeite. Mais uma vez, azeite. É isso que Deus vai fazer aqui hoje. Deus vai encher novamente a tua candeia com azeite novo, com óleo fresco que desce do céu. Ai, meu Deus, eu já sinto algo aqui. Precisamos estar com a candeia acesa. Certa feita, uma moça que veio das coisas ocultas, do candomblé, ela falou assim, quando ela entrou para isso, ela perguntou, ela tinha muita dúvida, e ela pergunta assim, por que vocês sempre pedem um monte de vela? Por que vocês sempre pedem assim, quando a gente vai fazer algo, vocês pedem 21 velas, pede 100 e tantas velas. Por que você pede esse monte de vela? E o Satanás ali no corpo da mulher, da pessoa que estava conversando com a outra, disse, olha, nós somos espíritos sem luz, nós não enxergamos a luz, mas a única luz que a gente consegue enxergar é a luz que é oferecida para nós em uma esquina e a luz de um crente que se mantém aceso. Uau! É por isso que você tem que se manter aceso, amado. Porque quando você está andando na rua, o diabo, o inimigo da minha e da sua alma, ele não vê uma pessoa de carne e osso ali não, mas ele vê uma candeia acesa se movimentando. Essa é a luz que ele enxerga. E ele não se aproxima. Então por isso, se mantenha aceso em meio aos conflitos. Amém? Mantenha-se aceso. Segunda coisa, essa moça, ela pega e começa a varrer a casa. Depois que ela acende a candeia, ela vai e começa a varrer a casa. Olha que coisa forte. Essa moça, após acender a candeia, porque ali iluminou todo aquele ambiente, ela começa a varrer a casa. E acredito eu, amados, eu não sei como era o sofá daquela época, mas eu posso imaginar aquela moça, com muito cuidado, ela vai aqui, levanta tal coisa, e começa a limpar. Aí ela vai ali, levanta tal coisa e começa a varrer. Quantas donas de casa aqui, quando começam a varrer,
que quando começam a arrastar ali alguns móveis ali, não vê aquele poeiral que está lá embaixo? Tem dia que é a faxina, né? E quando os maridos estão de folga em casa, sobra até para eles. Ô fulano, me ajuda aqui. Estou falando que isso acontece lá em casa não, irmão. Aí fala, fulano, me ajuda aqui, vamos levantar esse negócio aqui, ó. Levanta, vai, que você levanta e eu limpo. E essa moça, ela tem uma diligência, um cuidado ativo para poder limpar e achar novamente a dracma. Sabe por quê? Porque ia muito além de valores. Nós não estamos falando de valores aqui, vai muito além. E você vai entender daqui a pouco. Então ela varre a casa agora, varreu, limpou tudo. Ela varreu e foi diligente. Beleza? O que eu quero dizer aqui nessa tarde? Você precisa olhar para dentro de si próprio e ver o que você precisa limpar, amado. Você precisa olhar para dentro de você mesmo aqui nessa tarde e você precisa ver o que precisa ser arrumado na sua vida. Talvez o quarto do seu coração está uma bagunça. Talvez o quarto do seu coração, talvez ele se encontra igual aquele guarda-roupa de jovem, né? Que você vai lá, aqui a mãe consegue botar as bermudas, as blusas, separa até por cor, aí coloca as calças embaixo, mas aí passa uma semana após essa arrumação, quando os pais vão chegar lá, a mãe, e vai ver, tá aquela bagunça lá. Não tem nem mais roupa aqui embaixo, mas tudo embolado, calça com camisa, camisa com bermuda, bermuda com meia. E talvez tem pessoas que entraram aqui assim. O que precisamos fazer aqui hoje? Você precisa entender que a candeia ela tem que ser acesa após acender essa candeia. E após você começar a arrumar, você começar a varrer, você começar a limpar, você vai começar a encontrar coisas. Você vai começar a achar algo de valor dentro de você mesmo. Quantos de nós, amados, estamos na igreja há 10 anos, há 20 anos de evangelho, há tantos anos de evangelho, mas você não sabe nem quem você é? Quantas pessoas estão caminhando e não sabem nem para onde estão indo, amado? Se você não sabe aonde você vai chegar, você vai se perder no meio do caminho. Você precisa saber para onde você está indo. Você precisa ter direção. Então precisamos, amado, colocar algumas coisas em ordem na nossa vida. Quando eu falo isso aqui, as coisas cortam também para cá. Está cortando aqui, uma espada de 2 gumes. Mas você precisa olhar para dentro de você e ver isso. Porque eu não acredito num evangelho que aqueles que servem Deus e o adoram em espírito e em verdade, não tem uma vida plena nele. Tudo que o Senhor quer é que você tenha uma vida plena nele. Uma vida plena em Deus. E tudo que o diabo quer é que você continue com a sua candeia apagada, que você continue com a sua casa bagunçada, para que você não possa encontrar a dracma que se perdeu. Mas aquela mulher, amada, após fazer tudo isso, aquela mulher encontra a dracma, glória a Deus. Aquela mulher, após acender a candeia, varrer a casa e buscar com diligência, ela consegue encontrar a dracma perdida. E achando-a, ela convoca as amigas e as vizinhas dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Amados, esse texto, ele tem fins escatológicos. Eu não sou autoridade nesse assunto. Mas aqui esse noivo representa Jesus. Representa Jesus. A Bíblia diz que Jesus, ele nos fez uma promessa. A Bíblia diz que Jesus disse assim: ó, eu vou para o meu Pai e vou preparar lugar para vós. Eu vou para o Pai e vou preparar lá uma acomodação para vocês. Então se mantenham firmes, se mantenham acesos em meio aos conflitos, até que eu volte. Eu estou indo, mas eu vou deixar um outro consolador. Eu estou indo, mas vocês não estarão sozinhos. Eu estou indo para o Pai, mas deixarei um outro tão poderoso como eu. Ei, meu querido, minha querida, entenda isso.
A Bíblia diz que um dia, para Deus é como se fosse 1000 anos. Então Jesus, ele foi ali. Demoraram em aproximadamente uns 2 dias, mas ele já está voltando. Então eu quero te dizer nessa tarde, se você perdeu a dracma, pelo amor de Deus, vamos encontrar ela. Se você deixou essa dracma se perder ao longo do caminho, ei, vamos encontrar ela. A Bíblia diz que, segundo o historiador Flávio Joséfo, um historiador judeu muito conhecido, ele diz que certa feita o rei Salomão, ele quis saber como era. Uma coisa é você saber sobre você através de terceiros, e outra coisa é você saber quando você está ali tete a tete, quando você está ali próximo a pessoas, tomando ali todo o conhecimento dos fatos. E segundo o historiador, diz que o sábio Salomão, em uma de suas eventualidades, ele pega e desce do palácio. Desce do palácio, ele se disfarça de pastor de ovelhas. E segundo o historiador, ele começa a andar em meio ao povoado, em meio ao seu reinado. E ali, ele começa a perguntar: e aí, tudo bem? O que você acha do reinado do rei Salomão? O que você acha? Como ele está indo? Como é que ele está? As pessoas falavam: olha, o nosso rei, ele vai muito bem aqui nessa área, mas aqui nessa outra, ele falha. E ele começa a andar, ele começa a fazer essa pesquisa, fazer esse levantamento sobre o seu reinado. Só que ao findar do dia, ele avista um lagar. Ele avista um lagar, e naquele lagar havia uma torre na frente, com uma pessoa e uma trombeta na mão. E ele se aproxima daquele lagar, porque ele ficou curioso para saber o que era aquilo. E ele adentra aquele lagar, e logo uma pessoa o recepciona, e ele começa a fazer algumas perguntas. Ele anda no lagar e pergunta para onde ia todo aquele material que ali era produzido, ou seja, ali onde era produzido o vinho. E aquele moço ali que era responsável pelo lagar fala para ele: olha, aqui, senhor pastor de ovelhas, sai o melhor vinho, o vinho no qual é levado para o palácio, o vinho no qual o rei, ele toma. É daqui que sai o vinho. É daqui que sai o vinho. E o sábio Salomão, ele, no final do lagar, segundo o historiador Flávio Joséfo, ele avista uma moça amassando uva com uma vestimenta muito branca. Essa moça amassando uvas, e ele se encanta por aquela moça. E ele se encanta por uma moça que se chama Sunamita. E ali ele se aproxima dela e começa a travar um diálogo. E essa moça, ela começa a conversar com ele, e ele se encanta muito. E ele começa a fazer algumas perguntas para ela. Uma das perguntas, ele fala: eu vejo que você amassa uvas, mas eu vejo que as suas vestes, elas não sujam. Você está aí trabalhando nessas uvas que produz um vinho tinto, mas as suas vestimentas continuam brancas. Aquela moça vira para o rei Salomão, disfarçado de pastor de ovelha, e fala:
olha, pastor de ovelhas, eu não sei o dia e nem a hora que o meu rei há de vir, mas eu preciso estar bem apresentada para ele. De uma em uma hora eu desço até aquele rio e me lavo, porque eu não sei o dia e nem a hora que o meu rei há de vir. Existe uma promessa, que um dia o rei ele vai descer do palácio e ele vai vir até o lagar. E nesse dia, quando ele chegar até esse lagar, eu vou estar com as vestes brancas. Oh, meu Deus. E o pastor de ovelhas agora, ele termina o diálogo e vai embora. Só que aquela moça, ela dá um grito e chama ele novamente. E pede para ver as mãos dele. E ao mostrar as mãos para ela, ela vê que ele não tinha mão de pastor de ovelhas. E ela começa a perceber que ele não falava como um pastor de ovelhas. Ela começa a ver que a pele dele não era como pele de um pastor de ovelhas. E ela reconhece que era o rei. O que eu quero dizer aqui nessa tarde, a Bíblia diz que a vinda do Senhor vai ser num piscar de olhos. A Bíblia diz, amados, que vai ser em milésimos de segundos. Numa piscada você está me vendo, mas numa piscada eu não posso estar aqui. É por isso, amado, que devemos manter a nossa casa limpa e a candeia acesa. E a vestimenta de santidade que o Senhor te deu, você precisa manter essa vestimenta limpa, lavada no rio que desce do trono. Porque desce uma água, a Bíblia diz que uma água cristalina jorra do trono do Senhor. A Bíblia diz que em Ezequiel, no capítulo de número 47, o texto seguindo vai falar que Ezequiel ele tem uma visão e é levado a um lugar aonde as águas saíam de um templo. E essas águas jorravam do limiar de uma porta. E ao adentrar no templo, ele vê que as águas jorram de um lugar, onde esse nível ia ficando mais profundo. O que eu quero dizer aqui nessa tarde, existe um rio de renovo para mim e para a tua vida. Se você entrou aqui cansada, se você entrou aqui cansado, ei, pelo amor de Deus, mergulha nesse rio. Nós temos que parar com esse negócio, amado, de ficarmos à beira do rio. Como assim, pastor? Ficar à beira do rio, amado, é não querer entrar naquilo que Deus te chamou. Ficar à beira do rio é você não querer experimentar o mais de Deus. Aquela mulher, ela varreu e arrumou a casa, porque ela sabia que ia muito além de estar casada com alguém. Ia muito além de valores. Tudo que você precisa nessa tarde é entender que você precisa estar com a tua vida espiritual 100%. Então não deixa a dificuldade te roubar de Deus. Não deixa as circunstâncias te roubar de Deus. Porque quando você deixa isso acontecer, você está falando, ei, problema, você é maior do que o meu Deus. Não deixa, querida, as circunstâncias e a dificuldade te roubar dele. Porque quando você mostra que o teu Deus é bem maior do que ela, aí sim. Aí o diabo não sabe o que ele faz. Fica de pé no seu lugar, por gentileza. Candeia acesa, casa arrumada, dracma encontrada. Você pode repetir isso? Candeia acesa, casa arrumada, dracma encontrada. Repete mais uma vez: candeia acesa, casa arrumada, dracma encontrada. Repete isso até entrar no teu espírito: candeia acesa, casa arrumada, dracma encontrada. É para o inferno e o diabo ouvir: candeia acesa,
casa arrumada e dracma encontrada. Aplaude o Senhor bem forte, você que pode. Aleluia, glória a Deus. Tem louvor pronto aí, preparado? Enquanto o ministério de louvor aqui vai entoar uma canção, prepara o teu espírito para a gente poder ceiar. Prepara o teu espírito aí. Glória a Deus. Pastor Tiago. Glória a Deus. Bendito e exaltado é o nosso Senhor, digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Antes da gente participar da ceia, eu sempre tive muito temor pela ceia do Senhor. Eu sempre tive muito respeito, até mesmo porque a Bíblia diz que o temor a Deus é o princípio da sabedoria. E para muitas das vezes esse momento é um momento simples, que não requer tamanha reverência, mas eu quero compartilhar um texto com você. Antes de você pegar o pão, antes de você pegar o suco de uva, eu quero que você reflita e você pense sobre isso que eu vou te falar agora. Abra a Bíblia no livro de 1 Coríntios, na carta, segundo Paulo escreveu. Capítulo de número 11, versículo 26. Diz assim: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. E ele continua dizendo: por isso, o apóstolo Paulo diz assim: aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do seu corpo e do seu sangue. E ele diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Esse é o momento que você vai fazer uma análise, vai fazer um exame, se você realmente é digna de tocar nesse corpo e nesse sangue. Porque isso é algo muito sério, isso é algo muito relevante. E muitas pessoas participam indignamente, bebem, comem indignamente, porque as pessoas vão olhar assim: ah, lá fulano não tomou a ceia, fulano não bebeu, o que aconteceu com ele? Será que ele está em pecado? Será que ela pecou? O que aconteceu com ela? Não se preocupe com o que vão dizer. Mas se você não se sentir capaz, se você não se sentir digno, não faça isso, porque isso trará juízo sobre a sua vida, sobre o seu corpo. E o apóstolo continua dizendo: pois quem come e bebe sem discernir, sem entender o corpo, come e bebe por seu próprio juízo. E ele diz assim: eis a razão, um motivo, porque há muito entre vós fracos e doentes, não poucos que dormem. Porque se nós, somos muito bons para julgar os outros, somos muito bons para apontar o defeito para os outros, mas a Bíblia diz assim: se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Então julgue a você mesmo. Não fique preocupado se o irmão vai tomar ou se o irmão não vai tomar. Fique preocupado se você pode tomar ou se você não pode tomar. Porque se você julgar a si mesmo, você nunca vai ser julgada. Se você olhar para dentro de você, as pessoas nunca vão apontar nada para você. Mas quando julgados, somos disciplinados por quem? Pelo Senhor, para não sermos condenados
com o mundo. Então o mundo já está condenado. Não seja condenado com o mundo, porque assim, pois, irmãos meus, quando os reunir para comer, esperai pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu vos ordenarei quando for ter convosco. Então, nesse momento, antes de a gente orar, antes de a gente consagrar os alimentos, eu quero que você feche os seus olhos e talvez você chegou aqui com essa consciência e o Espírito trouxe a você, ninguém melhor, não é o pastor, não é o apóstolo, não é a bispa, não é a missionária que tem que dizer para você assim, não, hoje você pode tomar ceia, não, hoje você não vai tomar ceia, não, você não vai tomar mais a ceia, não. Faça esse autoexame você hoje. Faça essa análise você hoje. E se porventura você não se acha digno, aquele que perdoa os pecados, aquele que redime, aquele que lava, aquele que limpa, aquele que sara, Ele está aqui. Então, enquanto o ministério de louvor vai cantar, você vai pedir perdão a Deus. Você vai discernir o corpo. Você vai ter um entendimento dentro de você. Peça perdão a Deus. Não participe indignamente. Perdoa-nos, Senhor. Nós não somos merecedores de estar diante de Ti, mas a Tua graça, Senhor, nos alcançou. Nos aceite, Senhor. Nos aceite, Senhor. O mistério de Tua glória. Sei. Cristo em Ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é. Oh, quão lindo esse nome é. O nome de Jesus. Santo, meu Santo, Rei. Santo é o Oh, Senhor. quão lindo esse nome é. Digno é o Senhor de toda honra, Maior que tudo é. toda glória e todo louvor. Oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Oh, bendito Deus, poderoso, eterno é o Senhor, digno de toda honra, toda glória e todo louvor. O texto que nós lemos no início, irmãos, diz que um anjo era como um relâmpago. Imagine o próprio Deus. Ele está aqui nesta tarde, Ele está aqui nesta noite. Aquele que te sara, que te cura. O maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, Nada quão pode separar do amor de Deus. maravilhoso é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Deus. Oh, quão maravilhoso
Todos estão em posse do corpo, do pão e do suco de uva. Estamos com saudade, né, daquela época que trocávamos o cálice, mas isso a gente ainda vai esperar mais um pouquinho, tá, irmãos? A gente trocar o cálice, confraternizar, dizer que é precioso, mas espera mais um pouquinho. Esse momento é um momento pode parecer um pouco contraditório para muitos, porque a morte de Jesus na sexta-feira, mas uma morte que produz vida. Como que isso funciona? Realmente não tem muita explicação, mas o que nós sabemos é o que a palavra de Deus deixou para nós, é isso que importa. Que Jesus morreu, como eu li lá em Mateus 28, mas a Bíblia também afirma que ele ressuscitou como ele disse que ressuscitaria. E Jesus morreu pelos nossos pecados. Isaías 55 diz que, 53, que ele foi como uma ovelha muda ao matadouro, sem reclamar, sem pecado, sem nada. Se hoje estamos aqui podendo participar disso, é porque Jesus morreu na cruz por mim e por você. Isso é um motivo de alegria para nós, porque essa morte, ela produziu vida e podemos desfrutar disso. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazer isto em memória de mim. Pode comer. Muito obrigado, Senhor. Nós lembramos, ó Senhor,
e reconhecemos que aquela cruz não era para o Senhor. Aquela cruz não era para ti, Senhor, porque o Senhor não cometeu pecado. Aquela cruz, aquela morte mais vergonhosa, mais humilhante, não era para ti, Senhor. Mas o Senhor se fez pecado por nós, pagando toda a dívida que era contra nós. Muito obrigado, Jesus. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, o preço que ele pagou, dizendo: este é o cálice, esta é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Pode beber. Glória a Deus. Aleluia! Glória, 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 glória a Deus! Amor Bendito é o Senhor! O vento rompeste, A tumba está vazia! A tumba está vazia! Jesus ressuscitou! O céu te adora, proclama a tua glória. Você ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Aplauda o Senhor, irmãos, pois Ele é digno. Você está renovado, você está renovada em nome de Jesus. Pode se assentar, a gente já vai fazer as considerações. Gostaria de saudar a pastora Célia, que nos visita esta já noite, né? Juntamente com a igreja de Austin, não é isso, pastora? Pastora Célia está ali, por favor. Seja bem-vinda. Amém? O que nós vamos dizer para ela e para a igreja de Austin, irmão? Que eles sejam bem-vindos em nome de Jesus e voltem sempre, porque nós amamos vocês. Amém? Sejam bem-vindos, essa é a casa de vocês também, tá bom? Esse também é o endereço de vocês. É um prazer tê-los aqui juntamente conosco, cultuando e celebrando a Deus nesse último culto de Santa Ceia do Senhor. Amém.
Agora acho que os eventos a gente vai dar uma parada aí, né? Não dar uma parada, acho que não tem mais agenda. A gente agora já começa a se programar, se preparar para os 12 dias de clamor, para 12 meses de vitória. Amém? É bênção, irmão, esses 12 dias que passamos aqui? Vocês lembram desse ano ainda está na sua mente? Então foi... Na verdade, foram dias ainda estamos debaixo dessa palavra de expansão e conquista. O ano não acabou ainda. Se você tem uma promessa, se você tem uma palavra liberada sobre a sua vida de expansão e conquista, não é porque ainda chegamos em dezembro, não aconteceu, não quer dizer que não vai acontecer. Essa palavra foi liberada e ela vai se realizar. E ano que vem será o ano apostólico da família. Então você esteja aqui, não perca os 12 dias de clamor. Todos os anos Deus tem falado, Deus tem operado, Deus tem realizado, feito coisas sobrenaturais. Realmente são dias de glória, como todos os dias que vivemos, mas é algo diferente, irmãos. Não tem como a gente traduzir, explicar exatamente o que acontece. Se você não conhece, se você não participou ainda, não perca. O ano para a gente diz que só começa no dia 13, porque a gente acaba o culto dia 31 para o primeiro, já começa no dia 1º e vamos até o dia 12, então esteja empenhado, você que quer um 2021 abençoado, quer a sua família na presença de Deus, você esteja aqui durante esses 12 dias recebendo palavras que vão dar direção para o ano de 2021 para você. Então já esteja se organizando, esteja convidando. Você deve estar ouvindo o carro de som passar aí, compartilhe, já divulgue para poder estar aqui convidando pessoas para serem abençoadas em nome de Jesus. Se você não conseguir convidar ninguém, olha no espelho quando chegar em casa e fala assim, ó, eu te convido para estar lá nos 12 dias de clamor, tá? Estou contando com a sua presença lá. Então, se convide pelo menos para estar aqui durante esses 12 dias, pois eu tenho certeza que é bênção em nome de Jesus. Fique de pé. Tem mais algum anúncio? Verdade, bem lembrado aqui pela bispa. As atividades das reuniões das células, elas se encerram no dia 20, né? Então até o sábado aí, a gente mantém a nossa célula como todo ano. Então a gente tem um período de intervalo. Então quem tem a sua célula, quem faz a sua célula online ou presencial, mantém as reuniões até essa semana e depois a gente vai estabelecer a data para o retorno. E assim como foi no ano que passou, as apresentações, esteja se organizando. Eu sei que é um ano atípico, é um ano diferente, mas se você conseguiu preparar, se você tem a oportunidade de estar junto com essa célula para poder apresentar algo aqui no culto de Natal, então esteja se organizando, se empenhando para apresentar aqui no culto de Natal que teremos. Então, essa semana ainda temos atividades de reuniões das células, aí vai se interromper essa semana e depois a gente avisa quando é para voltar. Quem vai sair daqui abençoado? Quem vai continuar abençoado, irmãos? Amém? Porque a bênção ela não pode nos deixar quando a gente sai, ela precisa nos acompanhar por onde a gente for, e assim será. Amém? Deus, graças te damos ao Senhor por essa oportunidade que o Senhor nos concedeu de estarmos diante de Ti. Agora nós pedimos a Ti que o Senhor nos leve para nossas casas, para os nossos lares, protegidos e guardados por Ti. Livra-nos de todo mal, de toda investida de Satanás, de tudo aquilo que venha a ser tramado ou tentado contra nós. Que o Senhor frustre os planos de Satanás, estabeleça os teus propósitos, os teus desígnios sobre as nossas vidas. Nos dê uma semana de bênção, de expansão, de conquista, em nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, que as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos aqueles que aguardam a vinda de Jesus, não só hoje, mas para todos sempre, e que todos digam amém.